Bullitt não é apenas um filme, é uma atmosfera. Desde o momento em que Steve McQueen pisa nas ruas de São Francisco, algo muda. O silêncio parece mais ensurdecedor. Os olhares ganham mais significado. E, de repente, uma perseguição de carro se torna a história do cinema. Mas por trás dessa aura lendária de estilo, existem histórias mais estranhas, arriscadas e rebeldes do que a maioria dos fãs jamais imaginou. Hoje, vamos mergulhar em 21 fatos bizarros dos bastidores. De decisões ousadas na produção do filme a momentos que quase o impediram de ser lançado. Isso não é curiosidade. É a vida secreta de Bullitt. Steve McQueen não estava atuando. Ele estava sendo ele mesmo. Visto de fora, a atuação de Steve McQueen como Frank Bullitt parece contida, quase minimalista. Mas aquilo não era atuação. Era McQueen se recusando a fingir. McQueen deliberadamente eliminou os clichês tradicionais de policiais de Hollywood. Nada de grandes discursos, poses heróicas ou demonstrações de afeto para o público. Ele queria que Bullitt fosse visto como um homem de verdade, fazendo um trabalho de verdade, cansado, observador e ligeiramente irritado com todos ao seu redor. De fato, McQueen entrou em conflito com o estúdio repetidamente porque se recusava a atuar para a câmera. Ele mal reagia em cenas onde se esperava que os atores exagerassem nas reações. O resultado, um personagem tão realista que parecia perigoso simplesmente por estar parado. Essa abordagem mudou silenciosamente a forma como os heróis do crime foram retratados por décadas, mesmo que Hollywood ainda não tivesse se dado conta disso. A famosa perseguição de carros foi filmada como uma cena de crime, não como uma cena de ação. Eis o que torna a perseguição de carros com balas tão perturbadora. Ela não foi filmada como uma sequência de ação. O diretor Peter Yates a filmou como uma operação de vigilância. Lentes de longo alcance, música minimalista, silêncios constrangedores, sem cortes chamativos que digam como você deve se sentir. Você não está assistindo a uma perseguição, você está testemunhando uma. Os carros não rugem constantemente. Às vezes, eles desaparecem da vista. Às vezes, nada acontece por alguns segundos. Essa tensão é totalmente intencional. Yates queria que o público se inclinasse para a frente, não vibrasse, para sentir que algo poderia dar errado a qualquer momento, porque durante as filmagens, muitas vezes dava. Essa abordagem quebrou todas as regras dos filmes de ação da época e, acidentalmente, inventou a linguagem moderna das perseguições de carros no cinema, usada até hoje. A Warner Brothers não tinha ideia do quão perigosa a filmagem realmente era. O estúdio aprovou Bullitt esperando um filme policial estiloso. O que eles receberam foi uma produção cinematográfica quase brutal. Muitas das cenas de perseguição foram filmadas sem as devidas autorizações, utilizando ruas reais, padrões de tráfego reais e pedestres reais. McQueen frequentemente dirigia em alta velocidade. Carros de alta performance são imprevisíveis. Homens como Hickman e McQueen dirigiam pelas colinas de São Francisco com mínima coordenação de dublês. Em determinado momento, uma quase colisão com um motorista desavisado obrigou a equipe a interromper as filmagens temporariamente sem informar o estúdio o motivo. A Warner Brothers só compreendeu totalmente o risco depois que as filmagens já haviam sido entregues. A essa altura, as cenas já estavam boas demais e caras demais para serem refilmadas com segurança. É uma das raras vezes em que Hollywood se beneficiou por desconhecer a verdade. O Mustang não era para ser a estrela. Acredite ou não, o Ford Mustang não foi feito para roubar a cena. O carro do Bullitt é um Ford Mustang 390 GT 2 Plus, 2 Fastback, de 1968. Originalmente, o carro era apenas uma ferramenta, um meio de transporte para o personagem. Mas, assim que as câmeras começaram a gravar, algo inesperado aconteceu. O Mustang não apenas se movia pela cidade, ele interagia com ela. As colinas, os saltos, o esforço da suspensão, o ronco do motor ecoando entre os prédios. De repente, o carro parecia vivo. Os executivos da Ford rapidamente perceberam o que tinham em mãos e abraçaram a ideia, moldando silenciosamente um dos momentos de branding automotivo mais poderosos da história do cinema, sem uma única propaganda falada.
Quando o público saía dos cinemas, o Mustang não era apenas um carro, era uma personalidade. McQueen rejeitou pessoalmente uma trilha sonora tradicional. A maioria dos filmes policiais do final dos anos 60 dependia fortemente de trilhas orquestrais dramáticas para transmitir emoção. McQueen detestava essa ideia. Ele queria silêncio, ruído da cidade, sons de motores, passos, portas fechando. Ele acreditava que a verdadeira tensão não precisava de música para ditar o momento de sentir algo. O estúdio resistiu veementemente. McQueen resistiu ainda mais. O que sobreviveu foi uma trilha sonora minimalista, usada com parcimônia, permitindo que longos trechos de quase silêncio dominassem o filme. Isso incomodou o público de uma forma que Hollywood raramente permitia. Mas é exatamente esse desconforto que faz com que Bullitt ainda pareça moderno. Ele confia no espectador, e o silêncio se torna sua arma mais afiada. Um erro cometido durante uma perseguição tornou-se um detalhe icônico. Se você prestou atenção em Bullitt, talvez tenha notado algo estranho. Durante a famosa perseguição, o Mustang verde ultrapassa o mesmo Fusca várias vezes. Um claro erro de continuidade. Normalmente, isso exigiria uma refilmagem. Em vez disso, o erro permaneceu. Por quê? Porque a perseguição parecia real demais para ser interrompida. A repetição, involuntariamente, reforçou a sensação de caos, como se o tempo e o espaço estivessem se confundindo sob pressão. O público não percebeu o erro a princípio, mas décadas depois, ele se tornou um símbolo de autenticidade, uma prova de que a cena não havia sido exageradamente planejada. Às vezes, a busca pela perfeição arruína a atenção. A bala sobreviveu porque não perseguiu a perfeição. Bullitt mudou a forma como o estilo era retratado nas telas. Antes de Bullitt, o estilo dos filmes musicais era refinado, controlado, um pouco teatral. McQueen quebrou essa imagem. Seu guarda-roupa era intencionalmente simples. Sua linguagem corporal era minimalista. Suas emoções permaneciam reprimidas. Antes que eu o levasse para o andar de baixo, sob um cadáver não identificado. Sem explicações, sem desculpas. Essa versão de frieza, quietude, observação e distanciamento influenciou gerações de personagens, desde os brutamontes cabeludos até os anti-heróis modernos. Bullitt não falava muito. Ele observava e o público se envolvia com ele por causa disso. Se você está gostando dessa análise aprofundada até agora, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Contamos essas histórias do jeito que elas devem ser contadas, com desenvolvimento lento, detalhes ocultos e momentos que Hollywood nunca divulgou. Bullitt quase não fala, porque o roteiro foi reescrito discretamente no set de filmagem. Uma das verdades mais estranhas sobre Bullitt é o quanto do diálogo simplesmente desapareceu. Steve McQueen era conhecido por cortar roteiros, mas em Bullitt, ele foi além. Durante as filmagens, falas inteiras eram cortadas no meio de cenas, às vezes sem avisar os outros atores. Se um momento parecia explicativo demais, McQueen o removia. O resultado é um filme onde os personagens frequentemente se comunicam por meio de olhares, pausas e silêncio, em vez de palavras. Bullitt não se explica porque McQueen acreditava que os verdadeiros profissionais não o fazem. Isso não foi minimalismo acidental. Foi uma rebeldia calculada contra o medo de Hollywood de momentos de silêncio. Ironicamente, o que os executivos temiam que confundisse o público tornou-se uma das qualidades mais elogiadas do filme, fazendo com que os espectadores se sentissem mais inteligentes por acompanharem a história. A cena do hospital foi concebida para transmitir uma sensação de vazio emocional proposital. A sequência no hospital é fria, clínica, quase desconfortável. Isso não foi um defeito, mas sim uma escolha filosófica. McQueen e o diretor Peter Yates queriam que a morte em Bullitt fosse vista sem romantismo. Sem música emocionante, sem últimas palavras dramáticas, apenas luzes fluorescentes, médicos cansados e um distanciamento processual. Bullitt não demonstra luto publicamente. Essa contenção emocional chocou o público em 1968, acostumado a filmes policiais que transformavam a morte em espetáculo. Em vez disso, Bullitt tratou a violência como algo que esvazia o significado, em vez de criá-lo. Essa decisão
alinhou discretamente o filme a uma nova mudança cultural, uma crescente desconfiança em relação à autoridade glamourizada e às narrativas heróicas no final da década de 1960. Os vilões eram intencionalmente esquecíveis, e essa era a intenção. A maioria dos filmes policiais dá carisma aos seus antagonistas. Bullitt faz o oposto. Os assassinos são vagos, quase anônimos. Eles não proferem monólogos nem definem grandes motivações. Por quê? Porque McQueen não queria que o público se distraísse com vilões interessantes. Para ele, o mal não era teatral. Foi eficiente e monótono. Isso faz com que a perseguição e os confrontos finais pareçam perturbadoramente reais. Não há satisfação em enfrentá-los, apenas necessidade. Ao se recusar a humanizar os vilões, Bullitt direciona o foco para o próprio Bullitt e o peso moral do trabalho. É uma escolha inquietante e que Hollywood raramente repete, pois nega ao público uma conclusão emocional. O final do filme foi considerado vazio demais pelos executivos do estúdio. O final de Bullitt, notoriamente, evita o triunfo. Sem discurso de vitória, sem aplausos, sem catarse emocional. Bullitt se retira mais silencioso do que quando começou. Os executivos do estúdio odiaram isso. Queriam reafirmação. Queriam que o significado fosse explicitado. McQueen se recusou. Ele argumentou que o trabalho não muda o homem, apenas o expõe. O público de teste ficou dividido. Alguns se sentiram insatisfeitos. Outros, perturbados. Essa qualidade perturbadora é exatamente o que torna o final memorável. Em vez de um desfecho, Bullitt deixa uma sensação, uma que persiste muito depois dos créditos finais. McQueen tratou Bullitt como um pistoleiro do Velho Oeste sem cavalo. Retire a cidade e Bullitt se transforma em um faroeste moderno. Bullitt é o profissional solitário, alheio à burocracia, desconfiado da autoridade e leal apenas ao seu próprio código. McQueen conscientemente modelou Bullitt a partir de heróis clássicos do faroeste. Homens que falam pouco, se movem com cautela e agem com decisão. As ruas da cidade substituem Dusty Trails. Essa abordagem ajudou o público a entender o personagem subconscientemente, sem precisar de explicações. Você não precisa que lhe digam quem é Bullitt. Você o reconhece. Esse arquétipo influenciou silenciosamente décadas de filmes policiais urbanos que se seguiram. A cena do apartamento revela mais do que o roteiro jamais menciona. O apartamento de Bullitt é espartano, limpo, quase estéril. Isso não foi mera conveniência da cenografia. Era a psicologia do personagem. McQueen insistiu pessoalmente na remoção de elementos decorativos. Sem fotos pessoais, sem aconchego, sem bagunça. Bullitt vive como um homem pronto para partir a qualquer momento. Os breves momentos domésticos parecem passageiros, como um visitante de passagem pela própria vida. Essa distância emocional explica por que Bullitt se conecta mais facilmente com seu trabalho do que com as pessoas. É uma narrativa visual em sua forma mais sutil e reveladora. Bullitt nunca foi concebido para se tornar uma franquia. E McQueen garantiu isso. Após o sucesso do filme, o estúdio imediatamente pressionou por sequências. Mais casos, mais perseguições, mais Bullitt. McQueen vetou tudo. Ele acreditava que Bullitt funcionava justamente porque não se estendia além do necessário. Transformá-lo em um herói recorrente suavizaria as arestas e revelaria o mistério. Ao recusar as sequências, McQueen preservou Bullitt como um momento no tempo, e não como um produto. Essa contenção é rara e quase impensável pelos padrões atuais. Às vezes, filmes como Legado sobrevivem porque alguém soube a hora de parar, se você aprecia filmes que confiam no silêncio, nos personagens e na atmosfera. Inscreva-se. Este canal foi criado para espectadores que percebem o que a maioria das pessoas não nota. O filme Bullitt refletia discretamente a crescente desconfiança dos americanos em relação à autoridade. Lançado em 1968, Bullitt chegou num momento em que o público estava perdendo a fé nas instituições. Bullitt foi mais do que apenas um sucesso de bilheteria. Foi um marco cultural. A polícia nos filmes clássicos de Hollywood já foi símbolo de ordem e segurança.
Bullet é algo completamente diferente. Ele entra em conflito com políticos, evita a atenção da imprensa, opera fora da zona de conforto burocrática e, mais importante, não confia no sistema para o qual trabalha. Essa tensão refletia uma mudança real na consciência pública no final da década de 60, quando figuras de autoridade deixaram de ser vistas automaticamente como heróis. Bullet nunca anuncia esse tema em voz alta. Simplesmente deixa você senti-lo. Esse realismo silencioso fez com que o filme ressoasse muito além do seu gênero, mesmo que os espectadores não conseguissem explicar imediatamente o porquê. A personagem de Jacqueline Bataille foi intencionalmente pouco desenvolvida. Escolhemos Jacqueline Bett para o filme porque eu sentia que ela tinha uma sinceridade inata. Isso foi proposital. McQueen acreditava que as limitações emocionais de Bullet deveriam ser visíveis, não explicadas. Kathy não está ali para completá-lo ou suavizar seu mundo. Ela está ali para destacar o que lhe falta. O relacionamento deles parece distante, desconfortável e inconclusivo, porque o próprio Bullet é emocionalmente indisponível. Ele não sabe viver fora do trabalho. O Studio Notes pediu mais romance. McQueen recusou. O resultado é um relacionamento que parece dolorosamente real, breve, incompleto e silenciosamente triste. O guarda-roupa de Bullet criou um novo arquétipo masculino. Antes de Bullet, os protagonistas masculinos se vestiam de forma extravagante. Ternos ousados, contrastes marcantes, domínio visual. O guarda-roupa de Bullet rejeitava tudo isso. Cores neutras, alfaiataria simples, nenhuma ostentação visual. Suas roupas não o anunciavam. Elas desapareciam. Esse estilo discreto remodelou a moda masculina no cinema, influenciando desde filmes policiais dos anos 70 até protagonistas minimalistas modernos. Bullet não se vestia para ser notado. Ele se vestia para se mover sem ser notado. Essa filosofia fazia com que o personagem parecesse realista e estranhamente atemporal. O ritmo do filme foi criticado e, em seguida, copiado. Quando Bullet estreou, alguns críticos reclamaram que era lento demais, com pouca ação, muitas pausas e muita espera. No entanto, Bullet é um daqueles filmes que simplesmente não entendo, e tenho dificuldade em compreender por que é considerado um filme tão incrível. Mas cineastas mais jovens perceberam algo mais. O ritmo criava tensão sem manipulação. Os momentos se estendiam o suficiente para deixar os espectadores desconfortáveis, recompensando a paciência em seguida. Em poucos anos, esse ritmo se tornou um modelo para o cinema policial sério. Aquilo que os críticos rejeitaram se tornou a maior influência do filme. Bullet não buscava atenção. Confiava na expectativa. McQueen considerou Bullet um fracasso. Inicialmente, apesar do sucesso, McQueen estava insatisfeito. Ele achava que algumas atuações eram muito polidas, algumas cenas muito convencionais e que muitos compromissos haviam sido assumidos. Com o tempo, sua opinião mudou. À medida que Hollywood se tornava mais barulhenta, acelerada e previsível, Bullet permaneceu estático e envelheceu melhor por causa disso. O que antes parecia incompleto passou a parecer intencional. Às vezes, a grandeza de um filme só se torna clara quando o mundo ao seu redor muda. Bullet redefiniu acidentalmente o policial no cinema para sempre. Antes de Bullet, os policiais nos filmes eram heróis barulhentos ou executores rígidos. Depois de Bullet, eles se tornaram observadores, profissionais silenciosos, moralmente conflituosos e emocionalmente contidos. Essa mudança reverbera por décadas no cinema, mesmo quando o público não a rastreia conscientemente. Bullet não se tornou icônico por ter se manifestado em um filme feito há 54 anos, e sim porque não precisava. Bullet perdura porque se recusa a dar explicações. Eis o fato mais estranho de todos. Bullet não tenta ser lembrado. Não resume seus temas. Não sublinha sua mensagem. Não busca aprovação. Confia no espectador e vai embora. Essa confiança é o que faz as pessoas continuarem voltando a ele. Cada nova assistida revela algo novo, algo não dito. Bullet não é um filme que você termina de assistir.
É um filme que você leva consigo. Mais de 50 anos depois, Bullitt ainda parece moderno. Não porque tente impressionar, mas porque se recusa a fazê-lo. É um filme sobre contenção, sobre profissionalismo, sobre o silêncio dizendo mais do que qualquer diálogo jamais poderia. E é por isso que ele ainda importa. Se você se sentiu como se estivesse conversando sobre um filme tarde da noite com alguém que ama esse filme tanto quanto você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e diga que faz parte do clube de reassistir. Se você percebeu pelo menos um detalhe hoje que nunca tinha notado antes, você está oficialmente dentro. Se não, bem, parece que é hora de rever Bullitt. Conte para nós nos comentários qual filme ou série devemos rever.